Amém, meus queridos irmãos. Vamos agora dar início à leitura na segunda carta de Paulo aos Coríntios, completo. E vamos entrar também nas cartas de Paulo aos Gálatas, para a gente ficar mais próximo aí da leitura, finalizar a leitura anual de 2025. E no final dela, irei contar as bênçãos e maravilhas que Deus tem feito na minha vida, a vida da minha família, só por ler a Bíblia com intensidade, só por ler a Bíblia anualmente, sem parar. Então, meus queridos irmãos, leiam a Bíblia todo dia e faz dela como seu guia e prático. Faz da Bíblia o seu guia e prático de fé. Faça dela a sua vida, que ela seja um ser vivo em você, como se ela fosse seu próprio espírito. Sem espírito ninguém vive, sem o ar ninguém respira. Faça da Bíblia Sagrada isto. Senhor Deus do céu, obrigado por mais uma oportunidade dada que o Senhor tem nos dado. Senhor meu Deus, então estamos entrando na madrugada do dia 9 de dezembro, e que o Senhor faça grandes coisas nesse dia, terça-feira, que se inicia pela madrugada. E que o Senhor Deus proteja a todos aqueles que estejam nas ruas, nos trabalhos, nos hospitais, fazendo alguma coisa. Todo ser que respira, Deus, que o Senhor os proteja. Não o julgamos de maneira nenhuma, porque o Senhor sabe de todas as coisas e o Senhor sabe o futuro que cada um tem escolhido. O Senhor sabe o futuro a cada pessoa, o Senhor sabe qual futuro delas cabe a elas. Então, só a vida pertence ao Senhor, e só o dia pertence ao Senhor, e só o novo dia também pertence ao Senhor. Então, Deus, que este dia 9 de dezembro seja um dia, Deus, de novas oportunidades e de novas conquistas. Em nome de Jesus. Amém. Então, pega a sua Bíblia agora. Você vai abrir comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, a partir do capítulo 1. Ela tem 13 capítulos. Vamos ler os 13. E em seguida, emendaremos para a segunda carta de Paulo aos Gálatas, que seria referente ao dia 4, né? Ao dia 5 seria a fase de finalização da carta de Paulo aos Gálatas. Mas nada impede a gente alcançar esses dias e finalizar a leitura, certo? Então vamos ler agora 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, e uma carta de Paulo aos Gálatas, para a gente ir finalizando aí a leitura final de 2025. Então vamos lá. Vamos lá e ver o que o Senhor vai falar conosco a partir desta carta, que tem 13 capítulos. 1 Coríntios tem 16 capítulos, Romanos também 16 capítulos, Atos 27 capítulos. Vamos lá. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça a vós, paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Ação de graças de Paulo pelas consolações que Deus lhe concedeu. Bendito seja o Senhor e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação
com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação esteja por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feito, por muitas também sejam dadas graça ao nosso respeito. Por que demorou Paulo a sua ida? Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis, ou também reconheceis, espero que também até o fim as reconhecereis. Como também já em parte reconhecestes em nós que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. E com essa confiança que primeiro e ter convosco, para que tivesseis uma segunda graça, e por vós passar a Macedônia, e da Macedônia ir outra vez ter convosco, e ser guiado por vós a Judéia. E deliberando isso, usei porventura de leviandade, ou o que delibero, ou delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim, e não, não. Para que haja em mim sim, sim, e não, não. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Irmãos, entende uma coisa. As grandes congregações de nome, onde operam milagres, onde vidas são restauradas, onde a vida financeira das pessoas são restauradas, onde seus patrimônios são restaurados, suas empresas falidas são restauradas, não é porque os pastores, os bispos manipulam a fé da pessoa, não se trata disso.
não é ganhar dinheiro em cima da fé de ninguém. Porque aqui Paulo fala, não que temos domínio sobre a vossa fé, no que ninguém tem domínio sobre a sua fé, no que ninguém manipule a sua fé, de maneira nenhuma. Quando vamos nessas reuniões e que Deus opera um milagre para a restauração e transformação dessas pessoas, ou seja, dá em dobro, fazer que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira, provando a sua própria palavra, traz gozo para aqueles pregadores, porque o efeito na vida das pessoas está fazendo com que eles são usados pelo Espírito Santo e eles vejam esse mover. Eles veem que realmente eles são pessoas aprovadas pelo Senhor, como está escrito em 2 Timóteo 2,15. Leia, que você vai ver o que está escrito lá. E todo gozo, toda alegria para esses bispos é porque pela fé estáis em pé. E a fé não é de ninguém, a fé é um dom de Deus. Apenas você crê, ativa ela e Deus se alegra de você. Você chama a atenção de Deus pela sua fé, porque a fé vai levar à esperança, da esperança leva à perseverança, da perseverança leva a insistir, estar de pé diante de Deus. Amém? Que venhamos entender e que isto fique entendido, que ninguém manipula a fé de ninguém e ninguém manipula a Bíblia, por ela não pode ser manipulada por ninguém, pois é a palavra de Deus. Continuando no capítulo 2. Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará? Senão aquele que por mim foi contristado. Escrevi-vos isso mesmo, para que quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar e confiando em vós todos, do que a minha alegria é a de todos vós. Porque minha tribulação, a angústia do coração, vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim senão em parte, para vós não sobrecarregar a vós todos. Basta ao tal esta repreensão feita por muitos. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhes e consolá-lo, para que o tal não seja, de modo algum, devorado de demasiada tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi também, para pôr essa prova, a saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz, na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Porque não ignoramos os seus ares. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas, despedindo-me deles, parti para Macedônia. O caráter e os frutos do ministério de Paulo. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. E por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam, nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida, para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Capítulo 3. Porventura,
começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado em letras, em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais exercerá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que põe um véu sobre sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na adição do Velho Testamento, a qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando se convertem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Capítulo 4. Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Pelo que, tendo este ministério, e segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nas quais o Deus deste século, Deus com D minúsculo, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecestes a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: creio
por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. O desígnio e efeito das aflições, as coisas visíveis, são contrapostas às invisíveis. Capítulo 5. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporâneas, e as que não se veem são eternas. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isto também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não fomos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também ser agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou mal. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. O ministério da reconciliação. Assim que, sabendo o temor que deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que na vossa consciência sejamos também manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vós gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que, se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que nos que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aquele que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já o não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que não reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se de Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado,
que fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A abnegação de Paulo em seu ministério, capítulo 6. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: ouve-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, aos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra ou por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e os que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecidos, a muitos como nada tendo e possuindo tudo. Instante exortação à santidade. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o vosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos: dilatai-vos também vós. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que consenso tem um templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andareis, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. E eu serei por vós pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Capítulo 7. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. A alegria de Paulo por causa da vinda de Tito e o bom efeito da nossa primeira epístola. Recebei-o-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isso para vossa condenação, pois já antes tinha dito que estais em nossos corações para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande é a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação e transbordante de gozo em todas as nossas tribulações, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades e o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei.
Porquanto ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós que, segundo Deus, fostes contristados. Que apologia, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vingança, em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Porquanto ainda que vos tenha escrito, não foi por causa do que fez agravo, nem por causa do que sofreu agravo, mas para que o vosso grande cuidado, que nós fosse manifesto diante de Deus. Por isso fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por vós todos. Porque se alguma coisa me gloriei de vós, para com ele, não fiquei envergonhado, mas, como vos dissemos, tudo com verdade, também a vossa glória para com Tito se achou verdadeira. E o seu estranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos e de como recebestes com temor e tremor. Regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. Capítulo 8. A coleta para os cristãos pobres da Judéia. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância no seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos gozos e a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabe essa graça entre vós. Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé e na palavra e na ciência, e em toda diligência e em vossa caridade para convosco, assim também abundeis nessa graça. Não digo isso como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a necessidade da vossa caridade. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecestes. E nisso dou o meu parecer, pois isso vos convém a vós, que desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também já começado, para que, assim como houve a prontidão de vontade, haja também o comprometimento segundo o que tens, porque se há prontidão da vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isso para que os outros
tenham alívio, em vós opressão. Mas para a igualdade nesse tempo presente, a vossa abundância sopra a falta dos outros, para que também a sua abundância sopra a vossa falta. Aliás, deixa eu ler novamente. Mas para a igualdade nesse tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito: o que muito colher não deve demais. O que muito colher não teve demais. E o que pouco não teve de menos. Mas, graças a Deus, que por a mesma solicitude por vós do coração de Tito, pois ele aceitou a exortação, e muito diligente partiu voluntariamente para vós. E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. E não só isso, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem nessa graça que por nós é ministrada para a glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo. Evitando isto que alguém nos vitupere por essa mudança que por nós é ministrada. Pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Com eles enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser diligente, e agora muito mais diligente ainda pela muita confiança que em vós tem. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Portanto, mostrai para com eles, perante a face das igrejas, a prova da vossa caridade e da nossa glória acerca de vós. Capítulo 9. Quanto à administração que se faz favor dos santos, não necessito escrevê-los, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós, para com os macedônios, que a Caia está pronta desde o ano passado. O vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e nos acharem desapercebidos, não nos envergonhamos nós, para não dizermos vós deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos para que primeiro fossem convosco e preparasse de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância também se fará. Cada um contribui segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Agora eu compreendi essa leitura. E muitos leem essa passagem na hora de dizimar e ofertar, para dar o ânimo, aumentar a fé daquele irmão, que se ele der pouco, ou seja, depositar pouco, pouco ele vai ter. E que se ele der muito, muito ele vai ter. E dentro desse contexto não se trata disso. Não se trata disso não. Olha só o que fala aqui, ó. Pouco ceifará. O cristão pode contribuir generosamente ou com avareza. Ó, duas palavras aí a ser contida, ou seja, a ser estudada e contextualizada. O cristão pode contribuir com generosidade ou com avareza. Essas duas palavras Deus pesa na balança. Ele multiplica o seu celeiro por generosidade, mas ele não vai multiplicar por avareza.
Por isso que tem gente que deposita, dá dízimo, dá oferta, mas não prospera. Porque o espírito da avareza não é o da generosidade, né? Ou seja, ele não dá com alegria. Se você é uma pessoa avarenta, você nunca vai dar com alegria. Você vai dar pensando que vai faltar ali. Isto Deus não quer. Deus, ele não quer dinheiro. Ele não precisa disso. Ele só precisa da sua fidelidade, temor e tremor. Isso é o que Deus quer. Amém? Então, ó, Deus o recompensará de acordo com o que lhe dá. Para Paulo, a contribuição não é uma perda, mas uma forma de economizar. Ele trará benefícios, substâncias para quem contribui. Paulo não fala, primeiramente, da quantidade ofertada, antes da qualidade dos desejos e dos motivos do vosso coração a ofertarmos. A viúva pobre deu uma oferta pequena, mas Deus a considerou uma quantia grande por causa da proporção da dádiva e pela dedicação total que ela revelou ter, né? Abundar é isso mesmo. Então é isso. Se você dá com avareza, Deus não vai te prosperar. Porque sempre você vai ofertar na certeza que vai faltar ali. Mas se você dá com generosidade, sem pensar no amanhã, irmão, Deus vai multiplicar 30, 60 a 100 por um. Então é disto que este texto fala, desde o início. Ele fala, se dá com avareza, Deus não multiplica. Mas se você dá com generosidade, Ele multiplicará. Porque Deus ele não quer o teu dinheiro. Ele quer a tua fidelidade, temor e tremor, né? Então devemos aprender isso. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundez em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriquecêssemos para toda a beneficência, a qual faz que por nós deem graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus, visto como, na prova desta administração, glorificam Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. E pela sua oração por vós, tanto de vós saudades, por causa da excelência graça de Deus, que em vós há, graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. Aleluia! Uma palavra muito boa, né? Dom inefável. Capítulo 10. Paulo defende a sua autoridade apostólica. Além disso, eu, Paulo, vos rogo para mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos porque, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia, que espero ter com alguns que nos julgam, como se andássemos segundo a carne. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas.
destruindo o conselho e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vigiar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Olhai para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isso consigo. Assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonhei, para que não pereça como se quisera intimidar-os por cartas. Porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca, e a palavra desprezível. Pense o tal isto, quais somos na palavra por cartas, estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comprar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmo, estão sem entendimento. Porém não nos gloriaremos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós. Pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, antes, tendo esperança de que crescendo a vossa fé, seremos abundantemente agradecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para que não gloriarmos no que estava já preparado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é provado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Aleluia. Capítulo 11. Os falsos apóstolos. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura, suportar-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem, para ao marido, a saber, a Cristo. Mas tendo que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho, que não abraçastes, com razão sofreis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não sou como na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que nós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário, e quando eu estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei, como a verdade de Cristo está em mim. Esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque vos não amo, Deus o sabe. Mas o que eu faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que
naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. O sofrimento de Paulo por amor do Evangelho. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie em pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei, porque sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos, pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado, o digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez fala. Também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. Sou ministro de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Mas em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coletas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei do que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, que governa sobre o rei Aretas, pois guardas as portas da cidade dos damascenos, para que me prendessem. E fui descido no cesto por uma judia da muralha, e assim escapei das suas mãos. Capítulo 12. A visão celestial, o espinho na carne. Em verdade, a visão celestial e o espinho na carne. Vamos ver aqui um contexto do espinho na carne de Paulo. A palavra espinho comunica a ideia de dor, de aflição, de sofrimento, de humilhação ou de enfermidade físicas, mas não a de tentação para pecar. Primeiro, o espinho de Paulo permanece definido, de modo que aqueles que têm qualquer espinho na vida podem assim aplicar a si mesmo a lição espiritual dessa passagem. 2. O espinho de Paulo pode ter sido uma ação demoníaca contra ele, permitida por Deus, mas por ele limitada. 3. Ao mesmo tempo, esse espinho de Paulo lhe foi dado para impedir que se orgulhasse a respeito das revelações que recebera. 4. O espinho de Paulo tornou-o mais dependente da graça divina. É isso mesmo, tá? É isso aí. Não tem nem muito que achar o espinho na carne de Paulo.
cada um olhar para si, e cada um de nós também temos um espinho na carne. Ainda mais no que diz orgulho, desobediência e rebeldia. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço o homem, Cristo, que há 14 anos, se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim, mais do que eu me vê, ou de me ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta. Então era de Deus, né? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então sou forte. O desinteresse de Paulo. Fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, assim que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Porque tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado. Perdoai-me este agravo. Eis aqui estou pronto para, pela 3ª vez, ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Mas seja assim. Eu não fui pesado, mas, sendo astuto, vos tomei com douro. Porventura, aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura, Tito se aproveitou de vós? Não andamos, porventura, no mesmo espírito, sobre as mesmas pesadas? Os últimos avisos aos coríntios, saudações. Cuidais que ainda no desculpamos convosco, falamos em Cristo perante Deus, e tudo isto, amados, para a vossa edificação. Porque receio que quando chegar, vós não ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereis, e de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos, que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia, de prostituição e desonestidade que cometeram. Capítulo 13. Esta é a 3ª vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse, e 2ª vez o digo, como quando eu estava presente, mas agora, estando ausente, o digo ao que antes pecaram, e a todos
os mais, que se outra vez for, não lhes perdoarei. Visto que buscais numa prova de Cristo, que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Porque ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, vive, contudo, pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos, se permanece na fé, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos ou não, sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós. Se não é que já estáis reprovados, mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Aleluia! Porque nos regozijamos de estar fracos, quando vós estáis fortes, e o que desejamos é a vossa perfeição. Portanto, escrevo essas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu, para edificação e não para destruição. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Então aqui a gente finaliza, né, carta de Paulo segundo aos Coríntios, e lendo aqui para vocês esse contexto de examinar-vos se permanecer na fé. Nenhum conhecimento é tão importante para os crentes como a certeza de que tem a vida eterna. Todos os cristãos professos devem examinar a si mesmo para ver se a sua salvação é uma realidade presente, né? Então é isso aí. Temos que analisar. Se você é um crente que está triste por algum testemunho de um irmão, de um pastor, de algum ministério, não se entristeça não. Põe em prova a sua fé. Que se a sua fé permanecer em Cristo, você será salvo. Placa, ministério, salvar ninguém não. Seja fiel. Se o seu pastor ou algum ministério pecou, não se escandalize. Ore, busque a Deus. E tome posse da sua fé como se fosse a única coisa mais valiosa que você tem na vida. Para que esses escândalos não tirem a sua atenção, você fique chateado, você fique brabo e saia. Não. Isso é só uma momentânea tribulação, como acabamos de ler. Não para enfraquecer, mas para fortalecer a nossa fé. E continuando, irmãos, nesse mesmo vibe, vamos ler agora a carta de Paulo aos Gálatas, e a gente finaliza esse dia 9 de dezembro, nessa madrugada já, né? De 9 de dezembro, terça-feira, para finalizarmos a nossa leitura anual. Estamos 9, vamos ver se a gente finaliza dia 15, tá? Dia 15 a gente finaliza aí no livro de Apocalipse, porque vamos ler, como vou iniciar essa carta agora de Gálatas, vamos ler amanhã 10, não hoje, porque hoje é 9, tá? Na madrugada é outro dia, mas é no dia 10, Efésios, Filipenses, Colossenses, essas 3 cartas, e no dia 11, 1º e 2º Tessalonicenses, e no dia 12, 1º e 2º Timóteo, no dia 13, Tito, essas cartas que são que são só versículos, né, que não tem capítulos,
Vamos ler de uma vez só, dia 15. Vamos fechar a leitura anual e vamos iniciar a Bíblia do Expositor, tá? Vamos fazer o projeto da Bíblia do Expositor, um capítulo por dia. Vamos recomeçar ela. Recomeçar. Como este ano eu fiz, não deu certo por tempo, mas vamos recomeçar e vai dar certo. Um capítulo por dia. Quando vamos terminar? Não sei. Só Deus sabe. Mas enquanto Ele não vir arrebatar a sua igreja, enquanto Ele não vir nos buscar, nos arrebatar para irmos com Ele, iremos ler a Bíblia do Expositor todo dia. Certo? Um capítulo por dia. E começaremos a nova leitura anual, dia 1º de janeiro. Amém? Vamos agora na carta de Paulo aos Gálatas. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça a paz da parte de Deus, Pai, e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, a qual glória para todos sempre. Amém. Capítulo 1. A inconstância dos Gálatas. Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vou-lo dissemos, agora, de novo também vou-lo digo, se alguém vos anunciar o outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens, ou a Deus, ou procuro agradar a homens, se estivéssemos ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, quando aprove a Deus que, desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico, que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Não somente tinham ouvido dizer, aquele que já nos perseguia anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Capítulo 2. Depois de passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito,
que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isto por causa dos falsos irmãos que se tinham entremecido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, as quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido ou no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro, o da circuncisão. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas de a graça que se havia dado, deram-nos a destras em comunhão comigo, com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Recomendamo-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resistia na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns estivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros, judeus também, dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vires como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Iremos também crido temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Capítulo 3. A lei é imponente para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabei agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito,
e que opera maravilhas em vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus. Isso lhe foi imputado como justiça. Saber, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nos recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem fala, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhes acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz, e as posteridades como falando de muitas, mas como de uma só, e a sua posteridade, que é Cristo. Mas digo isto que, tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é o de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é como as promessas de Deus. Logo, a lei é como as promessas de Deus, de nenhuma sorte. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça na verdade teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois um em Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Capítulo 4. O Evangelho isenta-nos da lei. Digo, pois, que todo homem em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou a nossos corações o Espírito de seu Filho, que chama Abba Pai.
Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conheceis a Deus, servis ao que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, às quais de novo quereis servir? Guardai dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para conosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizeste. E vós sabeis, em primeiro vos anuncieis o Evangelho estando em fraqueza da carne. E não rejeitastes, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes, me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancareis os olhos e vos dareis. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas quero excluir-vos para que vos tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bom e não somente quando estou presente convosco, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Sara e Agar são uma alegoria dos dois concertos. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis a voz da lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se estende por alegoria, porque estes são os 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, essa Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dará luz. Esforça-te, clama, tu que não estás de parto. Porque os filhos da solitária são mais dos que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Mas como, então, aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas o que diz a Escritura? Lança fora escravo e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos da escrava. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Capítulo 5. Exortação a conservar a liberdade cristã. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estar de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança da justiça. Porque Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé, que opera por caridade, ou seja, por amor. Correis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, por que sou?
pois perseguido. Logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade, ou seja, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e deles opõe ao outro, para que não façais o que queres. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Capítulo 6. As últimas exortações e saudações. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, os que sois espirituais, encaminhais o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida de alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixe escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque os que semeiam na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, e não houvemos desfalecido. Se não houvemos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com que grandes letras os escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no seu corpo as marcas do Senhor Jesus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso Espírito. Amém. Então aqui a gente finaliza essa leitura nesse dia 9 de dezembro, a segunda carta de Paulo aos Coríntios e a carta de Paulo aos Gálatas, esse dia 9. No dia 10 vamos ler Efésios, Colossenses e Filipenses. Então a gente aí finalizando
a leitura anual de 2025. Estamos chegando na reta final dela, certo? Que Deus te abençoe. Nunca pare de ler a Bíblia, porque quem lê a palavra de Deus, irmão, prospera. Se você quer alcançar tudo, leia a Bíblia. Quer casa própria, leia a Bíblia. Quer um carro, também leia a Bíblia. Quer um emprego bom, leia a Bíblia. Quer cursar uma faculdade 100% de bolsa, leia a palavra de Deus. E tudo isto Ele vai te dar por sua fidelidade à palavra dele. Até a próxima, se Deus quiser.